Você gostaria de aprender corte e costura a partir de hoje? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link que está no primeiro comentário. E hoje é dia daquele vídeo recheado de dicas de modelagem. Vamos fazer uma calça de alfaiataria com uma pegada mais informal, mais despojada. E esse vídeo faz parte da série Copiando Roupas de Loja, quando eu trago para vocês aqui opções de roupas que estão sendo vendidas nas lojas. Vou começar então com o traçado da calça. Eu costumo deixar uma margem de mais ou menos uns 15 centímetros na lateral do papel para trabalhar o gancho e também uns 5 centímetros para cima. Esse aqui é o modelo da calça que eu vi na loja, que vocês gostaram, mostrei lá no meu Instagram nos stories. É um modelo de calça estilo alfaiataria, que tem um gancho bem alto, tem zíper com braguilha, que eu já ensinei aqui no vídeo anterior. Um corte mais retinho, tem bolso, então a gente vai trabalhar esse estilo aqui de calça. Também tem duas pregas aqui na frente e tem uma folga de vestibilidade que deixa esse modelo mais folgadinho no corpo. E é isso que a gente vai trabalhar agora aqui nessa parte, que é a quarta parte do quadril, ou seja, a circunferência total do quadril dividido por 4. Sendo que nessa medida você vai colocar a folga de vestibilidade. E o que é isso? É o excesso de tecido que você deixa no seu modelo para que ele não fique colado no corpo. Então isso você vai definir qual é o seu gosto. Eu vou deixar 2 centímetros a mais. Tá? Levando em consideração que é um tecido plano e quanto mais folga você deixar, mais folgadinha vai ficar a sua peça. Lembrando que isso não é folga de costura, tá? A folga de costura ela deve ser acrescentada a mais também. Eu costumo deixar isso na hora do corte. Percebam que eu estou marcando 2 vezes ali essa medida, é porque eu vou fazer frente e costas de uma vez só. Então eu faço esse retângulo inicial, que é a parte da nossa calça, e lembra que essa linha aqui é a lateral. Tá? Partindo daqui do ponto mais alto, que é a cintura, descendo nessa linha aqui, a gente vai marcar a altura do quadril, que gira em torno de 27 centímetros, 25, dependendo da altura. Então essa medida ela é tirada pela lateral do corpo a partir da cintura. Eu coloquei ali a minha e esquadrei ali uma linha na horizontal. Nessa mesma linha eu vou marcar a altura do gancho, que você vai medir dessa forma que está na imagem, sentado numa cadeira que não afunda, medindo da lateral, partindo da cintura até chegar no assento. Essa é a medida do gancho que você vai colocar nessa linha, que fica abaixo da linha do quadril. Tá? Gira em torno de 5, 7 centímetros abaixo da linha do quadril. Mas você marca partindo lá de cima da cintura. Essa linha a gente vai marcar agora aqui na horizontal também, sendo que ela vai ultrapassar esse retângulo inicial. Porque ali a gente já vai sair a largura do gancho. A gente marcou a altura e depois a gente vai marcar a largura. Agora a largura do gancho das costas. A gente vai pegar esse retângulo inicial que a gente fez aqui, colocando a quarta parte do quadril mais folga, e vai dividir por 2. Essa medida a gente vai jogar aqui pra fora. Tive até que colar um pedacinho de papel ali porque não deu. Percebam que agora eu vou esquadrar ali com a linha do quadril e fazer um retângulo. Vou fechar um retângulo ali, vocês já vão entender por quê. Pro gancho da frente eu vou pegar toda essa medida. Tá? Toda essa medida aí que a gente fez agora, desde a lateral até a saída do gancho das costas, e dividir por 4. Essa medida eu vou sair aqui, ó, no gancho da frente, naquela margem que eu deixei no início. Também vou esquadrar ali com a linha do quadril, da altura, e vou fazer um retângulozinho. Esse retângulo, ele vai servir para a gente poder fazer uma diagonal. Olha só, vou ligar esses 2 pontos. Isso por quê? Senão essa minha diagonal ela pode ficar inclinada para cima, muito para baixo, e ela tem que ficar a 45 graus. Então esse aí vai me dar uma medida exata. Faço essa mesma diagonal lá naquele retângulozinho das costas do gancho, ó. E aí vai entrar a medida dessa diagonal pra gente fazer a curvatura. 5 centímetros é uma medida padrão para você fazer uma calça justa, tá? Uma calça jeans, uma calça justinha. A partir daí você começa a acrescentar folga, dependendo de quanto você quer que a sua peça fique folgada no corpo. Aí aqui eu coloquei 7 centímetros, mas você pode colocar a medida que você quiser. Vai testando. Eu já validei que 7 centímetros fica bom pra mim. E aí, à medida que você colocar nessa diagonal para as costas, você vai colocar metade para frente. Agora aqui no centro das costas, a gente vai fazer uma alteração para poder o gancho de trás ficar mais alto. Se você pegar uma calça, uma bermuda, uma saia, você vai ver que o gancho das costas ele é sempre mais alto, né, do que a parte da frente. Isso porque a gente faz uma alteração aqui no centro das costas, subindo 2 centímetros no gancho. Tá? Isso vai fazer você não pagar cofrinho. E depois a gente vai entrar 2 centímetros, mas a gente vai ajustar isso depois, vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Então a gente sobe 2 e entra 2. Aí a gente vai pegar essa linha do gancho aqui, a gente vai deslocar ela para dentro. Porque o centro das nossas costas, aqui na altura do glúteo, a gente tem essa curvatura.
e vai fazer com que a gente não fique com papo na calça, né? Não fica aquela coisa folgada no meio das costas, bem no meio do bumbum. Agora sim eu pego uma régua curva, lembrando que todas as réguas usadas aqui nos tutoriais de modelagem são da Mundial Réguas. Vocês viram que eu liguei os 2 pontos, né? Agora aqui na frente, gente, eu vou descer aqui quanto que eu quero de cós. Tá? Eu quero uma medida de cós de 5 centímetros, então eu vou marcar aqui. Medida final. Vou esquadrar isso daqui, porque a partir daí, gente, só a partir daí que vai entrar o meu zíper. Então eu vou marcar aqui a altura de um zíper que eu quero, de 10, no máximo 12 centímetros. Tá? Não mais do que isso, não fica muito exagerado. Eu até botei um pouquinho mais para baixo ali. E eu vou sair nessa medida 2 centímetros. Isso vai me facilitar na hora de fazer a montagem do zíper com braguilha. E essa etapa do zíper com braguilha eu já ensinei aqui no canal, tá? No vídeo anterior, que eu já adiantei essa etapa. Agora eu vou ligar ali o meu gancho, a base do gancho da frente, passando pelaquela marcação da diagonal e chegando até ali o centro-frente, né? No início do nosso retângulo, tá? O meu gancho termina aqui, tá certo? Aqui é a medida do meu gancho. E aí eu tenho aqui também, então, a curvatura do gancho da frente. Então o meu cós, ele vai entrar acima dessa medida que eu fiz agora ali, dessa saída para a montagem do zíper. Então eu descontei a medida do cós, porque eu vou fazer um cós anatômico. Nessa parte aqui, vocês podem ver aqui na peça, ela tem 2 pregas, tá? Essas 2 pregas, ela me dá excesso de tecido. Eu vou fechar para poder elas ajustar na cintura, porém ela vai me dar esse excesso de tecido na parte de baixo. Por isso que eu não coloquei tanta folga de vestibilidade, porque já vai entrar as pregas também. Então o que eu vou fazer aqui? Vou primeiro traçar o molde do meu bolso, e depois eu vou para as pregas. Aqui você vai colocar uma altura de bolso que não chegue na altura do quadril, tá? E aí vai sair ali da lateral para dentro, que vai ser a abertura desse bolso. Eu coloquei de 5 a 7 centímetros, você pode colocar. E aí você vai fazer essa ligação aqui, que vai ser o bolso faca. O fundo do bolso você pode colocar a largura que você quiser, porque vai ficar por dentro da peça. Então eu coloquei ali uma medida bem aleatória, tá? E vou descer até a altura do meu gancho, que essa parte vai ser a limpeza do bolso, que vai ficar na parte de dentro. Então você vai cortar esse bolso e a gente vai ter 2 peças de bolso, tá? Vai ser a parte interna do bolso, que é essa que vai entrar aqui nesse corte, cortar 2 vezes, e vai ter a peça que vai ser a parte externa do bolso, que vai pegar todo esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade. Eu vou entrar aqui com 2 pregas para poder ajustar. Essa medida aqui é a medida do meu pequeno quadril, tá? Que é a parte que vem logo aqui abaixo do umbigo, né? Que eu descontei, a minha cós ela é cintura alta, eu descontei a altura do cós. Então nessa parte aqui de baixo, que é onde vai pegar essa região da calça, eu preciso ajustar essa medida, tá? Então eu fiz ali, medi a circunferência do meu pequeno quadril ou quadril alto. E eu tô vendo aqui quanto a mais eu tenho nesse meu molde. Eu vi que eu tenho 8 centímetros a mais. Então, 8 centímetros me dá 2 pregas de 4. Então, eu vou posicionar aqui as minhas pregas. Eu separo elas em 2 centímetros, tá? Posiciono uma prega de 4, dou uma distância de 2 centímetros e depois a outra prega. Na peça das costas, eu também descontei ali a medida do cós, só que aqui eu vou fazer um ajuste de elástico. Então, ela vai ficar bem formal na parte de trás. Não vou mexer na parte de trás. Agora eu vou descer ali o comprimento total que eu quero para minha peça. Você vai medir pela lateral do seu corpo, vai colocar acrescentando 2 centímetros de bainha. Então eu coloquei ali a medida final da minha calça e vou marcar ali em toda a barra. Tô prolongando a linha da minha lateral até embaixo nessa medida, né? Porque agora eu já tenho uma limitação ali de comprimento. Vou fechar todo esse retângulo inicial. Eu tô fechando ali desde a largura do gancho da frente. E por isso que eu não fiz no início essa altura total, porque eu precisava primeiro definir a largura do meu gancho. Agora que eu já fiz, fechei toda a minha calça, percebam que eu estou fechando ali o meu retângulo inicial com a medida do quadril. Eu tô separando a largura do gancho daquele retângulo inicial, porque eu preciso marcar o meio da minha boca da calça. E a boca da calça ela não depende da largura do gancho. Então eu vou pegar essa medida aqui desse retângulo inicial que a gente fez lá no início do traçado e vou encontrar o meio dele. Encontrei o meio dele. Essa medida eu vou projetar lá para baixo, para minha barra, tá? Isso aí seria o vinco da calça.
Então eu encontrei aqui o meio do que vai ser a boca da minha calça e essa medida é tirada dessa forma que está na foto. Então eu tenho aqui a circunferência total, que é o ideal para minha boca de calça. E aí, aqui eu tenho frente e costas, né? Daqui, como eu tô fazendo só um lado da frente, eu vou pegar metade dessa medida para jogar aqui na frente. Sendo que eu vou distribuir essa medida metade para cada lado daquela marcação que eu fiz ali embaixo, né? Encontrei o meio, que é o vinco, vou pegar e vou jogar metade para cada lado. Por quê, gente? Eu preciso equilibrar o caimento da minha peça. Então, muitas calças, elas torcem a perna, fica com a costura da lateral muito para frente, torcendo justamente porque esse meio não foi encontrado, tá? Então, aí você distribui essa medida igualmente. Com a minha fita métrica, eu vou ligar do final do gancho até essa marcação ali da boca da calça, para poder só me dar uma direção. Só que eu preciso ajustar isso, né? Ali, saindo do gancho, no entrepernas, ele é arredondado, levemente arredondado. Então, eu peguei ali a minha régua de alfaiate, minha curva de alfaiate, para fazer essa curvatura e vou seguir reto até encontrar lá o início da minha boca da calça. Então, eu tô usando 2 réguas para poder eu fazer uma linha contínua. E aí, eu faço essa linha aqui. Feito isso, eu vou eliminar esse excesso de molde, viu como dá diferença aqui? Ia ficar um papo no meio das pernas, muito excesso de tecido. Dessa mesma forma que eu posicionei a minha régua de alfaiate aqui no meu entrepernas, eu vou jogar lá pra lateral, ó, assim. Eu só tenho que tomar cuidado para não fazer a curvatura do meu quadril muito baloada, muito arredondada. Senão, eu vou precisar ajustar depois na hora da prova, vai ficar com excesso de tecido, tá? Não pode fazer muito arredondado. Tem que ser sempre um traçado suave, acompanhando a anatomia do corpo. Então, eu vou descer até a outra lateral ali da boca da calça. E aí, eu tenho um caimento que condiz, né, com o centro de gravidade, com o nosso corpo mesmo, e não vai torcer nada. Eu vou fazer, gente, a mesma coisa na parte de trás, encontrar o meio ali daquele retângulo inicial que a gente fez para poder iniciar o traçado. Vou pegar essa medida, eu vou projetar lá para baixo, tá? Desconsiderando a minha medida de gancho. Então eu vou terminar de fechar esse retângulo, ó, e separar a medida do gancho, porque senão não vai dar certo. A boca da minha calça, ela é medida sem a medida do gancho, da largura. Projetei aquela medida que eu marquei lá em cima para baixo. Pronto, encontrei o que vai ser o centro da minha boca de calça. Aí eu vou pegar a mesma medida que eu coloquei na boca da frente da calça e vou botar atrás, distribuindo metade para cada lado. Volto com as minhas 2 réguas e vou fazer a mesma coisa. Meu entrepernas e a minha lateral. Lembrando que você precisa acrescentar folga de costura, tá? Olha só, agora que aquele ajuste que a gente fez no deslocamento da linha do gancho, né? Que a gente subiu 2 centímetros e entrou 2 centímetros. Só que aqui a gente fez lá em cima. E eu já tirei a medida que vai ser o meu cós. Então aqui eu tenho a subida de 2 centímetros, eu vou refazer isso daqui. E vou entrar os 2, olha. Vocês viram a diferença que deu? Então eu refiz aquele ajuste lá de cima. Aqui agora eu vou fazer uma peça chamada limpeza de zíper, que ela tem que vir abaixo daquela saidinha ali do centro-frente. Tá? Você pode fazer uma peça de 16 por 10 de largura. Essa peça vocês vão entender qual é lá na montagem do zíper com braguilha, que vocês precisam ver. Tá? Que eu fiz essa etapa separada. Então ela tem que vir abaixo do zíper. E depois a gente vai fazer uma peça chamada, que eu chamo de perdigão. Tem outras pessoas que chamam de outro nome, mas eu chamo de perdigão, que é aquele pontilhado que tem de acabamento no centro da frente da calça. Então é só você definir uma largura. Eu geralmente uso 7 centímetros de largura. Ali vocês podem ver que eu já tirei no carbono o molde do bolso, a limpeza do zíper, e agora do perdigão eu vou usar essa carretilha, que eu vou passar bastante força em cima do traçado que eu fiz para poder transpassar isso pro papel de baixo. Então se vocês verem, ó, ficou a marcação certinha. Eu passei o molde pro papel de baixo. Depois é só vir com a canetinha e cobrir. Essa peça eu corto apenas uma vez. Aqui é a peça da limpeza do zíper, de 16 por 10. 16 de comprimento e 10 de largura. Eu dobro no meio para poder chulear. O perdigão e o bolso. Percebam que a parte da frente a gente tira, né? A gente corta ali na linha do bolso. Vou fechar as minhas pregas como se eu tivesse costurado, tá? E o restante da lateral da minha peça, ela vai vir... Quem vai completar é o bolso. Então eu preciso fazer isso daqui para poder tirar essa medida para fazer meu cós.
Porque o meu cos ele tem duas medidas. Tem a medida da parte de baixo, que é onde vai encaixar ali nessa peça, que é a medida do pequeno quadril. E a parte de cima, que é a medida da minha cintura, que é mais estreita. Então eu coloquei ali a medida da largura do meu pequeno quadril, né, que eu tirei ali da calça agora. A largura dele eu já tinha determinado lá na frente, que era de 5 centímetros. A parte de cima vai entrar a medida da cintura, mas a parte de baixo vai entrar a medida da calça, do pequeno quadril. Tá? Lembrando que eu vou cortar isso aí maior, tá? Com folga de costura. Coloquei ali a largura e o comprimento da minha parte do cos, lembrando que eu tô fazendo a quarta parte, tá? Eu vou subir 1 centímetro dessa forma que vocês estão vendo. Eu vou deslocar o meu molde daqui pra cá. Eu subi um lá em cima e subi um embaixo. Porque agora eu venho com uma régua curva e vou fazer essa curvatura. Lembrando que aqui eu tenho centro-frente, centro-costas e dobra do tecido. Eu não posso vir com a curva desde aqui, desse meio, porque senão quando eu abrir o meu molde ele vai estar bicudo. Ele tem que vir bem retinho, porque essa peça a gente vai cortar na dobra do tecido, e ir subindo suavemente até encontrar aquela medida lá, ó, que eu subi 1 centímetro. E aí eu consigo fazer essa curvatura e ele se torna um cos anatômico. Ele deixa de ser reto para ser anatômico, para acompanhar a curvatura da nossa cintura, que não é reta. Agora eu venho aqui com a minha fita nessa posição e vou colocar a quarta parte da minha cintura, que é o quê? Cintura dividido por 4. Percebam a diferença que dá. Então a medida da minha cintura ela é mais estreita do que o meu pequeno quadril, de onde o meu cos vai encaixar na calça. Por isso que eu tenho que ter esse cuidado. Olha quanto de molde eu vou eliminar aqui. Então eu vou ter esse formato aqui de cos anatômico, daqui para baixo é a minha calça. Aqui eu já havia marcado, mas eu errei. Ó, eu vou cortar 2 vezes na dobra do tecido pro meu cos das costas, porque ele vai ser um cos inteiro atrás, forrado. Na frente a gente tem uma abertura de zíper, então eu não posso cortar na dobra. Eu vou cortar essa peça 2 vezes para cada lado. Ou seja, vai ser um total de 4 peças para frente, sendo que aqui no centro a gente precisa cortar uma folga de 2 centímetros a mais. Por quê? Tem um abotoamento. Então a gente precisa sobrepor, ele vai transpassar, vai ficar um por cima do outro para poder fechar o botão. Então a gente não pode deixar ele nessa medida aqui, tem que ter uma folga para transpassar. Então a gente aumenta 2 centímetros no centro-frente. No próximo vídeo vai sair o passo a passo do corte da confecção desse modelo de calça de alfaiataria. Já deixa aqui abaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida, para que você possa confeccionar o seu molde e acompanhar a confecção no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!